Olá, professores, tudo bem? Eu sou Graziela Bresolim, doutoranda do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, e atualmente eu estou realizando meu doutorado sanduíche na Universidade de Salento, no sul da Itália. Bom, essa é a razão de eu não estar presente fisicamente com vocês, mas graças à tecnologia estou aqui remotamente. E hoje eu vou falar um pouco dos elementos e do Canvas da neoaprendizagem. Bom, o Neo Learning Canvas, como a gente chama, ele tem o objetivo de apoiar os professores no planejamento de suas aulas, fazendo ele já nascer as aulas, né, aderente aos fundamentos da neoaprendizagem. Ou seja, o Canvas ele foi criado para facilitar a elaboração de planos de aula e de ensino com foco na aprendizagem experiencial e expansiva. E considerando também tudo que a professora Patrícia acabou de falar sobre a metodologia neoaprendizagem. Por isso a gente desenvolveu esse Canvas durante o meu mestrado, realmente para facilitar a aplicação de todos os elementos da neoaprendizagem. Então, ele realmente é composto pelo ciclo da neoaprendizagem e pelos elementos da neoaprendizagem, que precisam ser aí, então analisados, definidos pelo professor, de maneira então a implementar o ciclo e permitir que todos os objetivos da neoaprendizagem sejam alcançados. O Canvas da neoaprendizagem ele é composto por duas partes. A primeira a gente chama de identificação dessa ação educativa. Quando a gente fala de ação educativa, a gente está falando de uma aula, de um workshop, de um experimento, ou seja, tudo que inclui essa parte de aprendizagem. E nessa parte inicial, que a gente chama de identificação, ele não se difere muito de um plano de aula ou um plano de ensino tradicional. Ele contém alguns elementos bem importantes para realmente identificar o que vai ser essa aula. O elemento identificação, ele é composto por 10 tópicos. O primeiro é o tema dessa aula, o segundo é a justificativa, ou seja, a descrição da necessidade dessa aula para estar atendendo às expectativas de desenvolvimento desse aprendente. Os objetivos geral e específico, alinhados sempre ali ao plano de ensino, se a gente estiver falando do plano de aula, né? Ou ao plano de curso, se a gente estiver falando ali do plano de ensino. A equipe docente, né? Quem são esses professores? Vão ter tutores, monitores, mentores ou outros responsáveis que vão estar ali ajudando durante essa aula. Então, a gente elenca uma lista com os nomes desses professores. A data, o horário de início de final, o espaço de aprendizagem, né? Ou seja, onde vai ser essa ação? Ela vai ser numa sala específica, num laboratório? Vai ser online? Precisa ter um link? Onde vai ocorrer essa aula? O 8 é o perfil dos participantes, para realmente a gente conseguir adequar os conteúdos. Então, quem são esses participantes? É o ensino infantil? É o ensino fundamental? É o ensino médio? Então, quem são esses alunos? Quais são essas turmas? O 9, a gente está falando então dos estilos de aprendizagem, ou seja, como esses alunos, qual é a preferência desses alunos, ou seja, qual é a descrição dessas preferências desse grupo de alunos. E, por último, as competências a serem desenvolvidas durante essa aula. Preenchidas as primeiras informações sobre essa aula, no elemento identificação, então a gente começa a segunda, que a gente chama assim, a segunda parte do Canvas, que é realmente a aplicação do ciclo da neoaprendizagem e a atenção a todos os elementos que precisam ser aí selecionados, identificados, analisados e executados. A segunda parte do Canvas, ele inicia com o ciclo da neoaprendizagem, que é composto por 5 módulos que são integrados, dinâmicos e fluidos. Ou seja, o professor pode ir e voltar quantas vezes for necessário e também pode aplicar vários ciclos ao longo de uma aula. Falando um pouco do primeiro módulo, então o primeiro módulo ele sempre inicia, que a gente chama assim, como uma atividade experiencial simulada para resgatar o conhecimento e a experiência desse nosso aluno e também motivar ele para o que vai ser falado, para o conteúdo que vai ser abordado. Então, nesse momento, a gente tem como objetivo que é estimular então aquele aluno que tem uma aprendizagem, que tem o estilo de aprendizagem ativo, ou seja, que ele é responsável pela capacidade de encontrar significado a partir do envolvimento profundo com a experiência.
E aqui a gente também vai estimular, então, o papel do professor de facilitador da aprendizagem, em que ele vai ter que motivar os alunos para aprenderem os novos conhecimentos. No segundo módulo, que se chama Refletir, a gente cria um espaço aberto para reflexão, para observação e para discussão e análise sobre a experiência vivenciada no primeiro módulo. E aí esse momento pode ser tanto individual, como em grupos, como uma atividade, uma dinâmica, realmente seja um ambiente em que os alunos possam expor aquilo que eles vivenciaram. E aí é um espaço sem crítica, sem determinar se o que foi feito foi certo ou se foi errado, é realmente deixar eles analisarem o que realmente aconteceu para eles identificarem então uma lacuna de eu preciso realmente aprender esse conteúdo, porque o que a gente fez aqui nessa atividade não deu certo, então agora eu preciso aprender. E aí, nesse módulo, a gente estimula aquele aluno que tem um estilo de aprendizagem reflexivo, que ele é responsável pela capacidade de conectar a experiência e as ideias por meio aí das reflexões. E por meio de observação, ouvir os diferentes pontos de vista, para estar reformulando o seu pensamento. E nesse momento a gente também tem que estimular o ensinante no papel de facilitador dessa aprendizagem, para estar aí envolvendo os alunos nessa reflexão, nessa análise, nesse pensamento crítico durante esse módulo. Agora, durante o terceiro módulo, é o que a gente chama de momento do professor. É esse momento em que o professor vai trazer os conteúdos, ou seja, ele vai trazer a compreensão dos conceitos, as teorias, os modelos, para que o aluno consiga realmente generalizar o conhecimento para ser aplicado, né, em diversas outras experiências. Então, esse é o momento do professor. Só neste momento, neste terceiro módulo, é que o professor vai entrar com a teoria. Até então, a gente estava experienciando. E o porquê que é importante também, né, esse modelo? A gente tem que fundamentar, né, os nossos conteúdos, justamente também para a gente desenvolver o estilo de aprendizagem teórico, que é responsável, então, pelo envolvimento profundo ali com a abstração, com o raciocínio lógico, com aquele aluno que precisa realmente ter o conteúdo em mãos. E neste momento, então, o professor desempenha o papel de especialista do conhecimento, em que ele traz aquele conhecimento, ele seleciona o conteúdo, ele disponibiliza materiais para que realmente o aluno aí se desenvolva. O quarto módulo é chamado de testar. Agora que a gente já apresentou a teoria, a gente vai então promover mais uma atividade experiencial para que os alunos realmente apliquem na prática os novos conhecimentos e possibilitem então eles testar essas novas ideias em situações mais próximas da realidade. Assim, a gente vai estar ali estimulando aquele aluno que tem um estilo de aprendizagem pragmático, que é responsável por testar as ideias, implementar, colocar em prática e, né, fazer ali a relação da teoria e prática. E neste momento, o professor então desempenha um papel de avaliador do processo de aprendizagem, ou seja, ele vai acompanhar se os alunos realmente compreenderam o conteúdo e conseguem estar, né, aí aplicando nessa nova atividade ou para a resolução de um problema. O quinto módulo se chama aplicar, ou seja, aqui são também desenvolvidas atividades práticas e vivenciais em que oportunizam então a expansão e a superação desse ambiente controlado e simulado, né? E que elevam então a aprendizagem para uma prática aí social. Então, quando a gente fala desse momento, é realmente para estar desenvolvendo as competências. É nesse momento que a gente fala muito de projetos interdisciplinares, de projetos com a comunidade, projetos que envolvam outros atores, com resolução de problemas reais. Então, é trazer essa realidade para esse momento, para um projeto, para desenvolver realmente as competências que a gente fala assim para o futuro, né, desse aluno, ou seja, quais são as competências que ele vai precisar ter para a sua vida ou para o seu futuro profissional. Então, aqui a gente estimula então a transferência assim, dessa aprendizagem mais para a prática do que ele vai vivenciar no seu dia a dia, né? Para ele estar desenvolvendo toda essa competência relacionada ao mundo real. E aí a gente estimula então o papel do professor de mentor para realmente estar aí desenvolvendo esses alunos para estarem prontamente preparados para as futuras experiências e
para o mundo futuro, né? Que é o que a gente está preparando esses alunos. Bom, agora que a gente falou do ciclo, que são os primeiros módulos dessa segunda parte do nosso Canvas, eu vou começar a elencar cada um dos 11 diferentes elementos desse nosso Canvas. O Canvas ele é dividido então em 11 elementos, chamados de identificação, que a gente já viu, e agora a gente inicia com o tempo, o conteúdo, as estratégias, os métodos ágeis e ativos, a responsabilidade do aluno, a responsabilidade do professor, os ambientes de aprendizagem, os recursos, a avaliação e as referências. Ou seja, todos esses elementos eles precisam ser identificados, selecionados, analisados, planejados e, por último, então, executados. O primeiro elemento, chamado de tempo, ele está relacionado muito à previsão estimada do tempo cronológico para ser empregado para a realização de cada um desses 5 módulos do ciclo da neoaprendizagem. E que realmente a gente consiga aproveitar e implementar todos os demais elementos durante a nossa aula, além de então revelar também as prioridades de cada módulo. Então, ele sempre inicia com o horário de início e o horário de término de cada módulo e a duração em minutos, para que a gente consiga realmente, durante uma aula, aplicar todos os 5 módulos da neoaprendizagem. Já o elemento conteúdo, ele representa então aquela unidade primária de um conhecimento que será trabalhado em cada um dos 5 módulos. Então, devendo ser selecionada e apresentada de modo a atender os objetivos e o desenvolvimento de competências elencadas lá no início do Canvas. Então, para cada módulo, o professor ele tem que determinar um conteúdo a ser abordado nessa aula. Mas o que a gente tem como sugestão é que cada um desses conteúdos sejam colocados em uma forma de um questionamento, ou seja, de uma pergunta que ao final de cada módulo os alunos têm que saber responder. Então, as questões relacionadas ao primeiro módulo, de resgatar, elas estão muito relacionadas aí à motivação do aluno para aprender algo novo. Já as questões referentes ao segundo módulo, elas devem promover, então, esse pensamento, essa reflexão e essa análise sobre a experiência vivenciada. Já as questões referentes ao terceiro módulo, o módulo conhecer, elas devem estar relacionadas muito às necessidades de conhecer esse novo conteúdo, os conceitos e as teorias que vão ser abordadas. Já no quarto módulo, as questões elas devem incentivar a aplicação dos novos conhecimentos nessa nova experiência. E por último, as questões aí do quinto módulo, elas precisam realmente estar motivando os alunos para continuarem aplicando esse conhecimento. Outro elemento muito importante da neoaprendizagem são as estratégias, ou seja, as estratégias de ensino que são consideradas aí as combinações de tarefas, atividades, que são estabelecidas pelo professor para promover a aprendizagem e alcançar os objetivos da nossa aula. E aí a gente fala que sempre é importante variar as estratégias para permitir, então, os diferentes estilos de aprendizagem e para que o aluno continue motivado, né? E para isso existem uma gama gigantesca de estratégias que podem ser utilizadas durante cada um dos módulos. Lembrando que uma mesma estratégia ela pode ser utilizada em num mesmo módulo, só que, lógico, com um objetivo diferente. E aí, para facilitar um pouco a seleção dessas estratégias, a gente conseguiu elencar algumas que eu acho que facilita um pouco no momento de selecionar. Então, nesse slide, eu aponto um pouquinho das estratégias que podem ser utilizadas em cada um dos módulos. Então, no primeiro módulo, as estratégias elas precisam realmente proporcionar esse resgate de conhecimentos e gatilho para o novo aprendizagem. Então, ele pode ser em formato de uma pesquisa de campo, uma entrevista, um vídeo motivador, pode ser uma participação em algum evento, pode ser realmente um diagnóstico desse campo, de entrevistar pessoas, de observar alguma situação que gere, então, essa motivação. Já o segundo módulo, as estratégias selecionadas, elas têm que aí estar desenvolvendo essa reflexão e análise. Então, a gente pode estar propondo discussões em grupo, síntese dos grupos, debate, estudo de caso com reflexão da resolução. E aí a gente traz, então, também
criticar alguma coisa, debater, diagnosticar uma situação. Para no terceiro módulo, então, a gente trazer estratégias que mantenham esse aluno prestando atenção nesses novos conceitos. Então, aqui a gente fala muito de que o professor vai estar desenvolvendo uma aula expositiva, mas ao mesmo tempo ele pode estar pedindo para os alunos fazerem um mapa mental, uma resenha, um quebra-cabeça conceitual, enfim, uma timeline dos acontecimentos, né, daqueles acontecimentos históricos, uma linha do tempo. Então, existem diversas estratégias que podem ser utilizadas também para facilitar o aluno também reter o conteúdo. Já no quarto módulo, a gente tem várias estratégias que proporcionam, né, a aplicação desses novos conceitos em situações práticas, como a matriz de problemas, exposição oral, estudos de caso, seminários, desenvolvimento ali, elaboração, né, de protótipos e diversos outros. Para no quinto módulo, então, privilegiar realmente a implantação desses novos conceitos em situações reais, né? Então aí é que a gente sempre fala da execução dos projetos com diversas disciplinas, a construção de modelos, a simulação, a dramatização, jogos, pesquisa de campo, laboratório, né? Que eles vão para um laboratório testar, execução de um projeto, apresentação de um projeto, né? De ciências, de física, ou a criação, né, de um boneco, de um protótipo que tem relacionado aos conteúdos. Então, essa parte é bem também mão na massa. Um dos elementos da neoaprendizagem também são os métodos ativos e ágeis, que, na verdade, eles são bem importantes para colocar esse aluno aí como protagonista dessa aula e, ao mesmo tempo, ele é responsável e autônomo em relação ao seu processo de aprendizagem, além de proporcionar situações reais o desenvolvimento das competências. E daqui a pouco a gente também vai ter uma palestra. A Angela vai dar uma palestra especificamente sobre os métodos ativos, porque a gente identifica que os métodos ativos são um dos elementos importantes da neoaprendizagem e que estimulam todo o resto, todos os demais elementos. Então, acho que é bem importante a gente hoje falar um pouco mais dos métodos ativos. Mas o que a gente também traz aqui para a neoaprendizagem é a importância dos métodos ágeis, no sentido de já começar a construir no nosso aluno essa cultura e esse pensamento ágil, ou seja, do feedback contínuo, da gente não deixar chegar lá no final do projeto para dizer o que estava errado. Então, vários ciclos de pequenas apresentações que os alunos podem fazer e o professor ir dando feedback para eles irem melhorando esse projeto. E realmente para que eles consigam ter essa parte de mentalidade, de agilidade, de mudar de opinião e de mudar de recursos facilmente quando algo dá errado. E também para estimular aí a formação de grupos, da colaboração de projetos, de utilização de novas ferramentas e tecnologias, e também a avaliação, né, em pequenos intervalos de tempo. E aqui nesse slide, então, né, eu elenco também vários métodos ativos e ágeis que podem ser utilizados em diversos módulos. Lembrando, né, que existem uma gama que realmente você pode estar repetindo um mesmo método em um mesmo módulo, mas sempre, né, com objetivos diferentes. Então, no primeiro módulo a gente fala muito de aprendizagem por problema, identificar um problema, ou baseado em equipes, em que as equipes vão ter que desenvolver uma dinâmica, a sala de aula invertida, as dramatizações, os jogos. No segundo módulo, a gente traz aí aprendizagem por cooperação, colaboração, um estudo de caso para estar desenvolvendo toda essa parte de reflexão e análise sobre um caso real. No terceiro módulo, conhecer pode ser uma aprendizagem por pares, uma sala de aula invertida. Os estudos de casos também servem aqui. Para no quarto módulo, então, a gente utilizar também baseado em problemas, aprendizagem baseada em equipes, simulações, jogos, gamificação, resolução do estudo de caso, né? Não só agora ler, criticar e analisar, mas resolver um caso real, né? E aqui a gente traz também o Scrum, o Kanban, o Lean, o Smart. Se a gente está falando de algum projeto, é bem importante botar esses mapas para os alunos também já irem se planejando e desenvolvendo essas competências de gestão de tempo, de autorresponsabilidade sobre um projeto.
E, por último, no último módulo de aplicar, então a gente também traz alguns métodos como design thinking, a gamificação, a simulação, dramatização e todos os métodos ágeis. O elemento responsabilidade do aluno ele está muito relacionado aos estilos de aprendizagem, ao estilo ativo, reflexivo, teórico e pragmático. E ele recorda sempre ao professor que ele tem que manter aquela dinâmica de aprendentes e ensinantes, ou seja, ele tem que respeitar também o protagonismo e a responsabilidade do seu aluno durante o processo de aprendizagem. Então, aqui o professor vai pensar o que cada aluno vai estar realizando durante cada um dos módulos. Ou seja, no primeiro módulo, a gente tem que lembrar que a gente tem que respeitar o estilo ativo e a gente tem que dar oportunidade para os alunos aprenderem fazendo. Então, tem que sempre pensar como que vai iniciar essa aula, qual vai ser a dinâmica, qual vai ser a atividade, qual vai ser a experiência inicial. Para no segundo módulo, respeitar o estilo reflexivo e promover, então, atividades em que eles possam pensar, refletir, analisar as diferentes perspectivas de uma mesma experiência que foi vivenciada. Para então, no terceiro módulo, respeitar e incentivar aquele estilo teórico, e por isso tem que desenvolver então atividades que estejam relacionadas à pesquisa, a estudos bibliográficos e documental, a explorar aí a lógica, o raciocínio lógico e a formação e a apresentação de novos modelos e conceitos para realmente eles conseguirem identificar como aplicar esses novos conteúdos. Para então, no quarto módulo, no quarto e quinto, a gente respeitar aquele estilo pragmático, que é realmente elencar metas e cumprir metas, ou seja, alcançar o objetivo, conseguir implementar uma solução para aquela atividade. E assim como a gente tem que elencar, então, o que o nosso aluno vai estar fazendo em cada um dos módulos, a gente também precisa pensar no nosso papel, ou seja, o que eu, como professor, vou estar realizando, vou estar ajudando, vou estar colaborando o meu aluno em cada um desses módulos. Então, ele também corresponde aos estilos de participação e atuação do professor, que ele é facilitador, nos primeiros módulos, ele é especialista no terceiro módulo, ele é avaliador no quarto módulo e ele é mentor do processo de ensino e aprendizagem para a formação desse futuro profissional, que é o nosso aluno. E por isso, nesse modelo, então, ele assume diferentes papéis de acordo com cada um desses módulos. Então, sempre lembrando que é importante no primeiro módulo, o professor, então, ser esse facilitador de propor experiências para motivar os alunos com o novo conteúdo. No segundo momento, ele também vai ser facilitador, mas para que os alunos consigam perceber e refletir sobre essa experiência e identificar o que eles ainda não sabem sobre esse conteúdo. Para no terceiro momento, aí sim ele ser o especialista, ele trazer aquele conteúdo, aqueles conceitos, aqueles instrumentos para o aluno realmente estar conhecendo algo novo. Para no quarto momento ele ser o avaliador, ele verificar se o aluno está conseguindo aplicar esse novo conteúdo, esses conceitos em uma nova atividade. E no quinto módulo, ele auxiliar aí o desenvolvimento das competências desse aluno. Se a gente elencou, então, diversas estratégias, métodos, a gente tem o papel desse professor, o papel desse aluno, a gente precisa criar um ambiente colaborativo para que tudo isso seja possível. Então, o elemento ambiente, ele está relacionado a um ambiente que pode ser presencial, virtual ou híbrido, mas ele tem que favorecer o compartilhamento de conhecimentos, tem que motivar e desenvolver a autonomia do aluno e possibilitar a coprodução desse novo conhecimento com múltiplos atores. E quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de duas principais dimensões que precisam ser planejadas, que é o ambiente físico, que a gente fala assim, que é a estrutura, a gente tem todos os materiais, a gente tem toda a estrutura, é um ambiente que possibilita ele fazer todas as atividades, é um ambiente que tem uma boa iluminação, tem um mobiliário bom, é possível fazer grupos, é possível estar fora, é possível estar em um laboratório. Então, qual é esse ambiente físico? Ele está preparado
para essas atividades e essas dinâmicas? E qual é o ambiente também psicossocial? Ou seja, qual é esse ambiente que a gente quer criar que o aluno realmente tenha confiança para estar ali testando no primeiro momento, tá analisando, tá refletindo, tá compartilhando o que ele achou desse momento. Então é um ambiente que tem que ter confiança, ele tem que confiar nos colegas, nos professores, e é um ambiente que ele pode sentir que ele pode errar, que ele também não vai ser julgado. Então a gente sempre fala que no primeiro momento a gente cria um ambiente que respeite os conhecimentos desse aluno e que possibilite então ele a aplicar e tentar resolver essa primeira atividade. Para no segundo momento, então, desenvolver um ambiente em que ele possa realmente refletir, observar, analisar individualmente ou em grupo, além de promover o diálogo e a discussão e o compartilhamento dessa experiência, porque cada aluno vai ter uma visão diferente da experiência que foi realizada no primeiro módulo. Para no terceiro módulo, então, ele ter um ambiente em que ele consiga identificar a teoria, em que ele consiga ter concentração e foco nessa teoria que vai sendo passada, compreender facilmente essas teorias, esse conteúdo que estão sendo aí trabalhadas pelo professor. Para então, no quarto módulo, criar um ambiente colaborativo em que ele aplique e teste esses novos conceitos e teorias numa nova experiência. E também um ambiente, então, de realmente confiança para que ele erre, acerte também, que ele possa fazer perguntas, que ele possa realmente estar se desenvolvendo. E no quinto módulo é um ambiente que possibilita ele aplicar futuramente em situações práticas esse conhecimento na sua realidade. Então tem que ser um ambiente em que ele se sinta seguro, em que de aplicar isso futuramente e que ele consiga realmente desenvolver as competências do futuro. E se a gente tem um ambiente, a gente tem também um elemento recurso. Quando eu falo do elemento recurso, a gente está falando dos materiais que podem ser pessoas que podem estar ajudando, um auxiliar, um tutor, um mentor, um convidado de fora que a gente traz para fazer uma experiência, uma prática, ou então os recursos tecnológicos, né? Qual é a tecnologia que vai ajudar nesse momento? Ou seja, quais são os recursos que vão auxiliar a aplicação dos métodos e das estratégias. E os recursos, lembrando que eles também precisam ser planejados, selecionados e organizados com antecedência, testados ou às vezes até capacitados se o professor não tem muito conhecimento sobre aquela tecnologia ou sobre aquele recurso, para no momento estarem disponíveis. Então, o primeiro, o quarto e o quinto módulo que a gente fala são recursos realmente que auxiliam aí a geração de ideias, a discussão, a testagem, a aplicação dos conhecimentos na prática. Já o segundo e o terceiro módulo, eles são recursos que mais privilegiam, então, apoiar a pesquisa, a leitura, as discussões, apresentações e os compartilhamentos aí das ideias e opiniões. Aqui o elenco também existem, né, uma gama gigantesca de recursos que podem ser utilizados em cada um dos módulos, mas aqui a gente elencou alguns que também estão no e-book da Neoaprendizagem, que facilitam o professor na hora de ele produzir um conteúdo, na hora de ele criar e editar um vídeo ou um podcast, para ele gerenciar a aprendizagem, para ele fazer a cogestão e a responsabilidade aí de todas as etapas e de todas as atividades que o aluno precisa desenvolver, de avaliação, os murais compartilhados, quando a gente está falando dos métodos ágeis, é bem importante, ou murais compartilhados com as tarefas dos grupos ou dos alunos, os jogos e gamificação, que sempre estão aí motivando os alunos, os mapas, que a gente fala assim da criação, né, dos mapas ali mentais, diagramas e infográficos que os alunos podem estar desenvolvendo durante o terceiro módulo. E a avaliação, que compreende os métodos, técnicas e instrumentos que acompanham o desenvolvimento das competências e fornecem o feedback para incentivar o aluno na sua autoavaliação e autodesenvolvimento. Então, para a neoaprendizagem, a avaliação ela é
a formativa, que ela acompanha o aluno no desenvolvimento e ao longo desses módulos, ou seja, ele ajusta as necessidades do aluno em relação ao conteúdo e ele aí motiva o aluno sobre a reflexão dos resultados e sobre o seu processo de aprendizagem. Então, no primeiro módulo, a gente sempre precisa então estar observando e propondo avaliações e autoavaliações que verifiquem se os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto. Para, durante o segundo módulo, que se chama Refletir, a gente realmente consiga monitorar se os alunos tiveram um entendimento correto sobre o que aconteceu, sobre o conteúdo, ou seja, ou para identificar quais foram as compreensões dos alunos sobre aquela atividade, sobre aquela experiência, quais foram as reflexões, as análises, se eles conseguiram sintetizar os acontecimentos e expor para a turma também, isso é bem importante nesse momento, para no terceiro módulo, então, observar se eles realmente estão compreendendo, se eles estão acompanhando o assunto, se eles estão criando seus próprios conceitos, se eles estão resumindo, se eles estão elencando esses conceitos com outros conteúdos, para então, no quarto momento, o professor consiga avaliar se os alunos estão conseguindo aplicar esses conceitos numa atividade prática. E no quinto momento, então, avaliar se eles conseguem realmente aplicar em outros contextos, em outros momentos, num projeto interdisciplinar, em outra disciplina, ou seja, quais são os outros momentos em que o professor consegue identificar que esse aluno vai estar aplicando esse conhecimento. E o último elemento são as referências, que são as fontes bibliográficas e documentais apresentadas na forma de bibliografia básica e complementar, que serve de apoio para o ensinante, né, durante a elaboração da sua aula e de apoio ao estudo dos alunos. Lembrando que a gente tem aquele estilo de aprendizagem que é o teórico, que precisa então desse conteúdo, mas lembrando que a gente também tem outros estilos de aprendizagem que demandam outros recursos. Então, a gente pode estar mandando outras atividades, pode estar enviando vídeos, podcasts, então tá aí selecionando diversas referências, diferentes tipos também de referências para o aluno continuar estudando, né? E aí aqui a gente traz também a importância de trazer também referências bem contemporâneas, estudos de caso, de aplicação, boas práticas, benchmark, isso aconteceu em tal lugar, está trazendo realmente esse conteúdo para casos reais, né? Está trazendo casos reais do que está acontecendo, uma reportagem de algum lugar, um vídeo sobre algum acontecimento que esteja relacionado ao dia a dia ou à comunidade que esse aluno está inserido. Então, é bem importante trazer essas referências que são aí do dia a dia do nosso aluno. Bom, espero que o Canvas auxilie vocês no desenvolvimento de aulas cada vez mais inovadoras, pensando em cada um dos elementos, na diversidade dos elementos, na aplicação de diversas estratégias, métodos, avaliação, recursos, para estar engajando o nosso aluno, para estar motivando ele, para estar desenvolvendo competências, desenvolvendo sua autoavaliação, desenvolvendo seu pensamento crítico. E hoje, então, a gente vai experienciar uma aula inovadora, o planejamento de uma aula inovadora com o Canvas. E eu vou estar aqui disponível no ambiente web. Se acaso vocês tiverem dúvidas, se quiserem entender um pouco melhor, se alguma coisa não ficou clara, eu vou também estar auxiliando os grupos na elaboração nessa segunda parte da capacitação. E como a gente sabe que um dos elementos muito importantes da neoaprendizagem são os métodos ágeis e ativos, então a gente tem agora a palestra da Ângela, que vai complementar aqui, a gente vai trazer alguns desses métodos que eu abordei aqui, ela vai trazer em profundidade para estar auxiliando, então, a gente aplicar o Canvas. Então, aqui eu deixo meu muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês. Eu fico aqui, eu continuo com vocês durante o dia inteiro. E também deixo aqui o meu contato, se vocês também quiserem enviar alguma dúvida, um feedback, algum questionamento. E a referência que eu utilizei durante a minha apresentação, que foi toda baseada no livro que a gente desenvolveu sobre a neoaprendizagem.